Gravando. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila Freire e a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos educativos da exposição Símbolos, Sentidos e Sociedade. Para isso, hoje a gente vai falar de economia criativa e a nossa conversa vai ser com Danilo Pontes, que é o nosso idealizador e também artista, que vai explicar finalmente o que são esses conceitos para a gente. Eu queria agradecer ao Hanna e pedir para o Danilo falar um oi para a gente já. Oi, gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Ohana. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. E tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. A Ohana, gente, só para constar, é a nossa intérprete de Libras, está ajudando a gente nesse projeto, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Danilo, vamos lá. O que é economia criativa e da onde que veio esse conceito? Então, economia criativa é um conceito que ele surgiu como política dos países desenvolvidos para obter vantagens na produção de bens e serviços culturais, em contexto global e levando em conta as tecnologias da informação também. Ele é um conceito que ele surgiu na Austrália e posteriormente na Grã-Bretanha, e a aplicabilidade desse conceito ela é, de certa forma, um pouco plural. Mas o que significa? Bom, a economia criativa ela parte da lógica não da mais da produção cultural em larga escala, e sim da produção cultural em pequena escala. Então, ela abre espaço para o pequeno produtor, para a produção imaterial de bens culturais e também para a produção individual. Então, o que a gente pode perceber é que a economia criativa ela é muito voltada para a produção local, né? E ela é centrada em 4 pilares que estruturam esse conceito, que é o simbólico, a estética, os direitos autorais e a tecnologia da informação. Bom, há quem diga que esse conceito é só mais uma nova forma de designar a economia da cultura. Assim, antigamente, as ciências econômicas elas eram limitadas a estudar a, a história da economia, a história do pensamento econômico, a economia política e a aplicabilidade de modelos teóricos em contextos continentais, ou seja, macroeconômicos. Com o tempo, em 1960, a partir do advento dos computadores, a gente vai ter um aumento significativo de dados, né, da coleta desses dados e de análise. Então, por conta disso, as ciências econômicas elas se expandem e elas começam a ser aplicadas em tópicos muito específicos da sociedade, em áreas muito específicas da sociedade, como, por exemplo, alimentação, saúde, trabalho, e a cultura é uma delas. De acordo com os estudos que foram feitos em economia da cultura pela ACEI, nas diversas reuniões e congressos que foram feitos pela ACEI, a ACEI é a Associação Internacional da Economia da Cultura. A gente pôde perceber uma predominância de análise, que é uma predominância voltada para a produção de bens e serviços culturais institucionalizados. Então, a gente vai ter um foco muito no mercado de obras de arte, a gente vai ter um foco nos leilões, na economia de museus, na diferenciação do valor simbólico do valor econômico dos bens e serviços culturais e do mercado de trabalho artístico. A gente também vai ter um começo de uma pequena abordagem sobre economia criativa, só que o foco da economia da cultura é muito voltado para o consumo de cultura. Então, a gente vai ter uma categorização da cultura por conta de um público específico que consome cultura, ou seja, uma elite cultural. Então, assim, já dá para a gente perceber que a economia criativa e a economia da cultura, elas são categorias de análise, né, que abordam fenômenos muito parecidos de produção de bens e serviços culturais.
né? A única diferença entre as duas, na verdade, assim, é mais assim, pela questão da vertente, porque a economia da cultura ela é mais focada para o consumo de cultura e tudo mais, e ela é muito baseada na teoria neoclássica da economia. Eu não vou me aprofundar muito nessas teorias assim, de economia, porque eu não sou economista, o nosso foco aqui é cultura, né, Uhum. criatividade e tudo mais. Mas, resumidamente, de uma forma bem esdrúxula, ela é voltada para essa teoria neoclássica, né, da economia, que lida com leis universais das relações econômicas. Então, ela vai acreditar na lei da oferta e da demanda, em verdades absolutas. E a economia criativa, ela já é voltada para o segmento da produção, voltada mais assim para a teoria da economia evolucionária, que é uma teoria que é baseada muito na relação de causa e efeito cumulativo ao decorrer do tempo. E essas teorias de causa e efeito, ou melhor, essa teoria da economia evolucionária, ela é muito focada na forma de se produzir. Então, ela vai focar muito na produção e como a produção vai alterar a economia em si, né? Uhum. Para além dessa perspectiva economicista, a gente vai ter alguns teóricos. Gente, só para deixar claro, os teóricos que a gente está usando aqui, eles são de um livro chamado Por um Brasil Criativo. E esse livro, ele aborda a economia criativa e vários tópicos relacionados à área. E são vários capítulos, né? Enfim, esses teóricos que eu vou falar aqui, eles vão fugir um pouco da perspectiva economicista, que é o Bolanos, o Lopes e o Santos, eles compõem o primeiro capítulo, que é tipo uma introdução à economia criativa. Uhum. Bom, eles vão fugir dessa Uhum. economia da seguinte forma: eles vão atentar que essa disputa semântica é uma forma de se fazer política. Então, eles vão demonstrar uma preocupação na ênfase da criatividade ao invés da ênfase na cultura. E aí ele vai falar um pouco também das diversos Danilo, congressos, só convenções. Oi, uma pergunta. Só uma pergunta, que é para ficar mais claro, assim, para mim, por exemplo, que sou leiga nisso. tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. É como se a economia da cultura fosse uma coisa pensada em larga escala, pensando em mercado, capitalismo, e isso tudo voltado a uma produção de larga escala, e a economia criativa seria uma coisa mais autoral, talvez até local, pensado talvez de uma maneira mais. Não quero dizer que não seja capitalista também, nem não profissional, mas eu acho que a palavra talvez seja autoral mesmo, né? Autoral e assim, autoral, vou usar essa palavra, autoral e individual no sentido de fazer um produto, né, que tem ali uma intenção, um tempo, né, uma dedicação desse produtor, e não alguma coisa feita por uma máquina. Seria mais ou menos isso a diferença? Mais ou menos, porque depende muito da abordagem política e Do ah, que é empregado, né? econômica da economia criativa. Então, por exemplo, a gente pega aqui na economia da cultura, a gente tem uma abordagem mais neoclássica, como eu falei, mais focada no consumo, no consumidor, oferta e demanda, larga escala e Uhum, tudo mais. E a economia criativa ela é mais voltada para o segmento certo. da produção. Porém, em alguns países, o que se predomina também é juntar essa abordagem neoclássica para para a aplicabilidade da economia criativa. Então, pode variar, entendeu? Não é uma coisa muito. Entendi. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, um pouquinho mais para frente. Mas, então, Certo. só para continuar, a gente então tem. Uhum, A gente estava falando sobre a Unesco, né, no caso. Que é assim, então, assim, a gente percebe que a cultura, a gente já viu no vídeo anterior que cultura e criatividade são conceitos, são características dos humanos, elas são inerentes a seres humanos. Então, a gente vai, obviamente, ter alguns congressos, convenções, comissões, relatórios, reuniões de formas para a gente discutir a cultura entre os demais países, né, entre as nações. Então, a gente vai ter como uma das uhum, principais instituições que vai articular esses encontros a Unesco,
e ela vai a fim de, né, promover atividades relacionadas ao tema e alguns consensos também. Em 2005, a Uhum. gente tem uma convenção de diversidade, de diversidade, de promoção e proteção da diversidade cultural, com o intuito de falar sobre cultura e diversidade, mas também Uhum. sobre valores simbólicos e econômicos e como dos bens culturais e como esses bens culturais não podem simplesmente serem reduzidos somente aos viés econômicos. Então, a partir desse consenso, os países eles estipularam alguma série de acordos internacionais de cooperação, mecanismos de cooperação, inclusive financeiros, trocas de bens culturais igualitárias, internacionais, entre os países, Uhum. internacionais, e também a soberania, o direito da soberania dos estados em promover e proteger as suas indústrias culturais, ou seja, o foco não estava voltado para o lucro, e sim voltado para a produção de cultura e para a proteção dos bens culturais. E também teve uma Uhum. ênfase de não ter direito autoral, inclusive também, nesse sentido. E a gente também, mais para frente, vai entrar nesse detalhe também aí. Então, assim, para resumir bem, gente, a economia criativa, ela é voltada para o mercado. Qual é o rolê da economia criativa? É mercado também. A gente pode entrar, né, Uhum. nesse conceito de criatividade, mas a gente não vai se aprofundar muito aqui, né? Ele é um conceito muito complexo, de várias variáveis. A gente vai deixar um link na descrição aqui de um livro da Feigal-Stroher, que aborda Uhum. esse conceito sem cair no viés da economia. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam é que a economia criativa ela também é definida pela capacidade de grupos e indivíduos de manipular símbolos da sociedade a fim de gerar algo inovador. E a inovação e a cultura, Uhum. no caso, são, como é que eu posso dizer, condicionadas ao mercado. Entendeu? É isso. Eu acho que essa tua fala, ela conversa muito com o que nós temos conversado sobre cultura, né? Que a cultura nada mais é do que essa representação do povo, que obviamente ela tende a ser comercializada, né? Isso é um fato. Sim. Então, isso tem algumas implicações. Eu entendo quando tu falas, né, que a economia, ela vem desses países desenvolvidos, né, como se fosse a solução, talvez, para agregar valor econômico e de mercado por meio da cultura, né? Por meio da criatividade, por meio dessas, dessas demandas. E aí eu te pergunto, como é que esse conceito que veio de fora, né, que no meu ponto de vista tem, como ele veio de países ditos desenvolvidos, então eles têm economias mais fortes, né, eles têm uma série de coisas mais estruturadas que não se aplicam em países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil. Então, me explica assim, no teu ponto de vista, como é que esse conceito ele deve ser usado, o conceito da economia criativa, como é que ele deve ser usado de maneira crítica num país em desenvolvimento como o Brasil? Então, para a gente falar da aplicabilidade nos países periféricos, né, nos países emergentes, Uhum. é, desse conceito, a gente, a gente tem que falar de desenvolvimento e Uhum. das categorias de análise desse conceito. Ah, Uhum. de acordo com a teoria clássica de desenvolvimento, a gente tem poucas e escassas referências à cultura dentro do desenvolvimento. Ele é mais voltado para a economia mesmo. Então, assim, a gente vai ter a Sim. valorização do produto interno bruto e da renda per capita como formas de medir desenvolvimento dos países, né? De acordo com a pesquisadora Uhum. Bárbara Pagliotto, também do livro De um Brasil Criativo, ela aborda desenvolvimento. Ela fala que tem algumas categorizações que, de acordo com as definições que eu falei, que vão dizer se um país é subdesenvolvido ou não. E uma dessas são duas categorias, parece. A Uhum. primeira é que é um país que não está explorando os seus recursos naturais de forma satisfatória para gerar desenvolvimento. E a segunda é que os países, principalmente os países que foram colonizados, as ex-colônias, os recentemente independentes,
eles vão seguir uma série de etapas pré-definidas de mudanças na economia e na sociedade para alcançar de desenvolvimento. Entende? Então, assim, a gente tem uma questão com essa definição, que é o seguinte: um país por si só, de acordo com seus próprios parâmetros, ele não vai poder se considerar desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Então, ele vai depender do pensamento hegemônico global para dizer se ele é ou não é subdesenvolvido ou desenvolvido. E o problema disso é, como a gente, né, falou no vídeo da cultura, é que tem uma associação de cultura e subdesenvolvimento. Então, por exemplo, as práticas culturais, as instituições culturais, a nossa identidade, o que faz um povo ser um povo, ele vai ser associado, ele pode ser um empecilho, associado a um empecilho e a um atraso ao desenvolvimento. Então, cultura, quando não centrada nos valores europeus, e desenvolvimento são ideias contrapostas, entendeu? Então, a gente vai ter a cultura, a nossa identidade, como um fator determinista, ou seja, um fator que vai dizer se a gente vai conseguir desenvolvimento ou não. Como eu já falei quando você estava me perguntando sobre o conceito de economia criativa, a gente tem algumas convenções, né, algumas reuniões que já mostram um deslocamento dessa postura em relação à cultura. A cultura, ela passa a ser meio e fim também, no decorrer dos anos. A ONU articula a Unesco, né, que é um organismo responsável pela promoção da cultura, tá? Enfim, para estudar cultura entre os países. E com o tempo, o conceito de cultura ele passa a ser meio e fim ao desenvolvimento. Ele começa a integrar, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele vai analisar desenvolvimento humano como a nossa expectativa de vida, a nossa qualidade de vida e o acúmulo de conhecimento que um ser humano vai ter durante sua vida. Então, por exemplo, a cultura ela passa a integrar um critério para você ser desenvolvido ou não, entende? E... Ai, gente, muita coisa. Peraí. E aí, por conta disso... É muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas aí, por conta disso, gente... Eu só queria, Danilo, enquanto tu pensa um pouquinho sobre essa demanda toda, só queria lembrar que a gente tem que ter um cuidado, né? Acho que é o meu papel de quem falou sobre cultura ter essa ressalva, né? A gente não pode aceitar, né, a lógica que vem imposta de fora, né? Que a gente tem que criar um padrão cultural a partir deles, né? A partir dos países desenvolvidos. Cada país tem seu padrão cultural. Então, eu acho que quando a Unesco, por exemplo, põe a cultura como um índice de desenvolvimento humano, eu acho bom, mas a gente tem que ter cuidado, porque esse índice não pode ter como referência, pelo menos para a cultura, uma lógica de que a gente tem que estar passando por uma etapa, que a gente tem que chegar no que seria o índice de desenvolvimento ou esse padrão cultural que, na verdade, é o padrão cultural europeu ou americano. Então, a gente tem que entender esse desenvolvimento a partir da cultura como uma coisa, como um desenvolvimento que, na verdade, é individual e particular de cada país. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas tenham essa centralização, né? A gente não está pensando aqui em chegar ao nível de outro país. Cada país tem seu próprio conceito de cultura e de desenvolvimento sobre ele. Sim, 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 com certeza. Isso até me lembrou de uma coisa que eu deveria ter falado, que assim, a gente tem, né, esses conceitos sobre a cultura como uma forma de gerar, como um meio e fim, né, do desenvolvimento, e a gente tem aquele consenso que eu falei anteriormente, que falava que a cultura, o foco seria na cultura e não na economia. Só que quem detém poder determina a agenda cultural global. Então, por exemplo, a gente vai ver os Estados Unidos fazendo uma série de acordos bilaterais
entre países como o Chile ou a Austrália, que vai prevalecer esse termo da indústria criativa em detrimento da indústria cultural. A promoção dos direitos autorais e todos os conceitos da economia criativa. Isso reverbera aqui no Brasil também. Então, por exemplo, no governo do PT, a gente vai ver o Gilberto Gil como ministro da Cultura, que vai falar que a economia criativa é uma estratégia de gerar desenvolvimento no Brasil baseado na nossa vasta produção cultural, entende? Então, assim, claro, a gente tem uma forma, né, a gente não vai poder ter etapas pré-definidas, então a gente precisa ser crítico a esse conceito também. De que forma que a gente pode ser crítico? Bom, a principal defesa, a gente tem várias congressos e reuniões, principalmente nos anos 2000, e internacionalmente, para falar sobre economia criativa. E uma das principais defesas desse argumento, da economia criativa como estratégia nos países periféricos, é que a criatividade e a cultura, por elas serem insumos universalmente abundantes, independente da pobreza e da miséria, então, teoricamente, todo mundo seria capaz, né, de utilizar esses insumos pessoais para geração de riqueza, só que isso não tem acontecido. Bom, a gente já sabe, né, que isso é uma informação falsa. A realidade do Brasil é outra. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, em plena pandemia, a gente tem uma redução do auxílio emergencial, uma redução dos critérios para você conseguir o auxílio emergencial. De acordo com o IBGE, a gente tem um desemprego equivalente a 14,8 milhões de pessoas, uma redução na renda per capita do brasileiro de 10%, pelo quarto semestre consecutivo, numa comparação atual. E, em contrapartida a isso, a gente tem o produto interno bruto grande, entendeu? E a gente tem, por exemplo, eles falam, né, que a gente tem 837 mil vagas de empregos formais, mas elas não vão contemplar os 14,8 milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, a gente também vai ter um aumento da fome. Em 2018, a gente tem 10 milhões de pessoas vivendo com fome, vulneráveis à fome, e em 2020 a gente já tem 19 milhões de pessoas. Ou seja, a coisa ela não tá boa. Isso que... E aí, para completar... isso que você está falando... Só para completar, e aí a desnutrição ela é essencial ao nosso... ou melhor, ela não é essencial, desculpa. A nutrição é essencial para o nosso sistema imunológico, principalmente no contexto de pandemia. E somando-se a isso, a gente tem um governo federal sistematicamente recusando a oferta de vacinas, né? Ou atrasando, ou ignorando e tudo mais. E isso é uma receita para o caos. E, Danilo, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso, gente, é porque não tem como a gente ser criativo, não tem como a gente ser empreendedor se a gente não tiver alimentos, se a gente estiver com fome, se a gente não tiver nossos direitos básicos assegurados, como saúde, alimentação e moradia, por exemplo. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo que esse argumento é falso, sabe? Então, assim, a gente tem também alguns... vamos supor que a gente está numa sociedade um pouquinho melhor, né? A gente não está passando uma pandemia, não está tão desigual. A economia criativa, de acordo com a Pagliuto também, existe uma premissa, né, que ela coletou e tal, dos teóricos e tudo mais, que fala que a economia criativa pode ser uma estratégia para o combate à desigualdade e à pobreza. Então, por exemplo, ela promove a inserção, o empoderamento econômico e político, a educação e a inclusão das minorias e dos jovens no mercado de trabalho. Ela diminui a desigualdade, principalmente a de gênero. Ela valoriza o patrimônio, os valores locais. Ela faz uma conciliação entre o Estado, o mercado e a sociedade civil e tudo mais. Mas, assim, na prática, o que acontece é uma junção da agenda nacional, as atividades de comércio voltadas para a cultura e da tecnologia da informação, que são internacionais, né, tal. E também algumas formas de investimento externos e internos,
que já são pré-existentes, entendeu? Já acontecem hoje em dia. Investimentos públicos de incentivos fiscais. Tudo isso já acontece, digamos assim, sabe? Então, tipo, Uhum. é como se fosse... Acontece o seguinte, a produção local ela vai ser condicionada a, a, ao regional, só que de uma forma que a gente pense global. Então, a Uhum. nossa produção, ela vai pegar alguns valores tradicionais, vai criar produtos personalizados de alto valor agregado, que diferem nos valores originais que determinam esses produtos. Então, por exemplo, a gente vai ter a criatividade na nossa produção condicionada ao ritmo do trabalho. Isso pode prejudicar a qualidade do produto também, porque o Uhum. processo orgânico de fazer os produtos que demandam tempo, ele é ele é compatível a uma lógica sustentável de produção. Então, quando a gente condiciona isso ao ritmo da demanda global, a gente pode estar afetando isso também. E aí eu já penso muito, eu como artista pesquisador, pesquisa e arte, isso demanda um trabalho laborioso. Assim, para a gente fazer uma pesquisa, por exemplo, no meu Uhum. TCC, eu estava esperando uma bibliografia que só foi lançada em 2016, eu tinha começado em 2015. Então, mas de acordo com o ritmo do mercado, tudo muito instantâneo. Então, assim, são coisas que a nossa produção, ela, de alguma forma, é condicionada, sabe? E pode prejudicar a qualidade dela, sim. Aí a gente já cobriu, né, os modos de produção agora, a gente já cobriu o simbólico. Eu não vou me aprofundar na estética, porque isso varia de cada produtor cultural, cada artista, De sabe? local para local. De local para local. E a gente vai falar um Uhum. pouco sobre as tecnologias da informação, que no caso seriam, né, essas ferramentas de informação e comunicação, que elas podem sim ser usadas, assim, a gente teria que ter um domínio, assim como a gente está fazendo uma aula, assim, que a gente pode alcançar mais pessoas e tudo mais, a gente precisa ter uma educação, uma alfabetização tecnológica para as pessoas, para esses países e tudo mais, Uhum. porque a gente sabe que não é todo mundo no Brasil que tem acesso à internet, né? E também investimento na estrutura. Então, a gente precisaria de internet de alta velocidade, a gente precisaria de aparelhos tecnológicos que proporcionassem imagens de alta tecnologia, de alta qualidade e vídeos de alta qualidade também, né? E para além disso, a gente também tem uma crítica assim, que na medida que o negócio ele vai crescendo, ele também vai cada vez mais sendo suscetível às influências das grandes produtoras e dos grandes investimentos. Entendeu? É como se, assim, ele pode começar num negócio local e, na medida que ele vai crescendo, ele vai sendo condicionado à lógica da produção em larga escala. Entende? Uhum. Então, a Unesco, para finalizar, a Unesco, ela fala assim, que ela reconhece a economia criativa como um potencial de desenvolvimento, mas ela também reconhece que ela, por si só, ela não vai conseguir acabar com a pobreza e com a desigualdade social. Inclusive, em determinadas ocasiões, ela pode, inclusive, piorar isso. Porque o que acontece? A gente tem um território Uhum. e a gente tem um investimento numa área que se distingue do seu entorno. Então, assim, a gente pode ter um grande investimento na economia criativa num território e, ao mesmo tempo, a gente também ter pobreza e pessoas que são privadas de seus direitos sociais e tudo mais. Então, isso me remete muito Uhum. também. Eu trabalhei num projeto aqui em Belém, no Círio de 2019, em que a gente tinha que pintar, foram contratados grafites e artistas para pintar o caminho da procissão do Círio, né? Então, eu pensei, sou um artista, estou fazendo uma atividade cultural, que legal. Só que o Círio, ele também é uma atividade econômica para a cidade. Então, o que acontece, assim, da mesma forma que a gente Uhum. pintou casas e muros de igrejas também, a gente pintou, eu incluso, eu pintei um muro que cobria um imóvel que estava abandonado. Então, a gente viu na live de abertura que tem milhões de pessoas sem ter onde morar e milhões de imóveis vagos hoje no Brasil. E eu estava lá camuflando um imóvel, né, que Uhum. poderia ser usado para outros fins, mas não estava sendo porque, enfim, então a gente estava camuflando para atrair investimentos Desapropriado. para a cidade, sabe? E aí, não tudo isso para responsabilizar os Uhum. artistas, a gente tem que responsabilizar as pessoas que fazem essa dinâmica acontecer, digamos assim.
Bom, Só um momento, Danilo. Só um momento. Eu acho que isso que tu falou me causou realmente essa reflexão. O teu papel de artista, de produtor cultural, é produzir cultura, né? Isso é óbvio. E é óbvio que tu não vai, porque, enfim, como um profissional da área, tu não vai dizer assim, não, não quero esse trabalho porque você precisa se sustentar, pagar seu aluguel. Então, eu acho que essa análise que tu faz, ela é muito importante, porque faz com que quem assista a gente comece a refletir sobre isso. Por exemplo, se a gente parte de um princípio, desses todos que tu falou, né, de que eu acho que o mais importante, que tem que estar bem nítido na nossa cabeça, é a lógica meritocrata, né? Não tem como, né, uma pessoa ser criativa, ser produtora, empreendedora, num cenário de pobreza, de miséria, de fome, né, e de tanta desigualdade. E, acima de tudo, também de medo, né? Então, é óbvio que não tem como você exigir isso de quem está passando esse tipo de necessidade. Então, quando a teórica que tu apresentou aponta a economia criativa como uma possibilidade de desenvolvimento, eu acho que é muito importante a gente deixar grifado de novo que ela está falando isso a partir de um país ou de uma referência que está economicamente muito distante da realidade do que é o Brasil, né? Então, aí fica muito mais fácil se você é amparado socialmente pelo Estado e por N coisas que o Estado te proporciona, fica muito mais fácil realmente ser criativo, ser empreendedor e uma série de fatores. Esse é um ponto que eu acho que fica muito marcado. E aí, voltando para o que tu falou da tua experiência do Sírio, isso que você falou, né? Tu, como produtor cultural, tu estava ali fazendo o teu trabalho, né? sim, Mas a gente realmente tem que pensar nessa problemática que tu falou. Tu estava camuflando um prédio, né? Que provavelmente está em Belém há séculos ali, e tu estava camuflando, na verdade, uma cultura, uma memória, né? E também tu estava camuflando um problema social, né? Porque esse prédio ele não deveria estar desocupado, né? Porque, exatamente como tu falou, existem lógicas de ocupação que precisam ser acolhidas pelo Estado, né? Em detrimento para poder dar condições, né, para pessoas de vulnerabilidade. Então, é interessante tu mostrar para a gente que esse tensionamento, né? Esse tensionamento econômico que a arte, ela está sempre ali envolta, né? Ela está sempre ali tensionando com interesses que são muito maiores do que simplesmente o teu interesse como artista ou o meu interesse como professora, né? De fazer com que a população assimile, né? Algumas coisas culturais. Não é só uma assimilação simplória, ela tem que ser sempre muito pontuada através do lado B, né? Criticamente. Tu, como exatamente. artista, fez esse trabalho. E tu tá trazendo aqui a tua crítica no trabalho que tu realizou, né? Sim, E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas têm que começar a pensar criticamente sobre as coisas que elas estão fazendo. E é isso que exatamente. faz com que a gente tenha, né, um ciclo de problematização e talvez superação dessas demandas como um todo. Uhum. Eu te cortei, tu quer concluir alguma coisa? Não, mas eu só vou complementar, na verdade, dizendo que, assim, Uhum, a Unesco ela ainda fala que esse conceito, como ele foi criado e usado na realidade dos países desenvolvidos, então a gente tem que entender que as grandes corporações transnacionais, elas estão todas no norte global. E elas que controlam também, por exemplo, a distribuição, uhum, entendeu? Então, elas que uhum, ritmam o, a música, entendeu? Digamos assim, como a música uhum, vai tocar. Então, sim, só complementando o que você falou, a gente tem que pensar de forma crítica e a gente tem que entender que certos conceitos eles são aplicados aqui, mas que eles não, de fato, correspondem tanto à nossa realidade local, entende? uhum. Peraí. Beleza. Oi, gente, voltando, né? Porque como ficou muito óbvio para todo mundo, a gente caiu, né, numa gravação. E o que que isso significa? Vamos fazer a crítica disso? Que é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente está em um país em desenvolvimento, numa pandemia onde milhares de pessoas provavelmente estão usando um recurso chamado internet, e o nosso país não tem, né? Não fez
investimento suficiente nessa área, né, para ter essa demanda tão grande. Então, como o Danilo falou, essas lógicas tecnológicas, né, que também fazem parte do conceito de economia criativa, elas foram atravessadas por essa demanda e eu acho que ficou muito, apesar da brincadeira, eu acho que fica muito claro, né? Isso ficou muito claro de que não adianta a gente ter um padrão do que é uma economia criativa que desenvolve a tecnologia, que desenvolve a economia, que desenvolve o empreendedorismo, quando você não tem recursos que contemplem todo esse desejo de desenvolvimento, né? E aí, partindo desse princípio, eu vou logo para a última pergunta, que é exatamente para arrematar isso. Danilo, explica para a gente o teu ponto de vista sobre se os países periféricos têm essas características próprias, né, que a gente estava conversando, como é que a economia criativa ela pode ser pensada para criar um desenvolvimento dentro da nossa realidade local? Então, boa pergunta. Eu acho que assim, É uma eu pergunta acho, difícil. eu acho que é o seguinte, primeiro que assim, a gente tem que entender, a gente partir do pressuposto, do princípio que a gente não está numa sociedade neutra, né? Então, assim, os países têm as suas Sim, particularidades e tudo mais, e a gente tem que analisar as particularidades de cada um, de cada produtor cultural, de cada artista e tudo mais. E, além disso, é uma pergunta que só eu, Danilo, eu não sou coach, né? Então, eu não vou poder falar assim, 5 dicas de como você vai sair da miséria, sabe? Tipo, não é isso. Então, é o seguinte, eu acho que assim, eu posso falar um pouco sobre o que a literatura, né, já vem falando em relação a isso, sim, posso dizer algum pouco da minha percepção, mas isso tudo também vai passar pelas vivências das pessoas, né, do que elas podem fazer com isso. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a gente tem que analisar primeiramente o direito autoral, né, como um mecanismo de proteção dos nossos saberes tradicionais, nossos saberes culturais, nosso patrimônio cultural, porque Belém, por exemplo, Belém é uma cidade criativa. uhum, Ela foi considerada pela Unesco como uma cidade criativa, né, no quesito da gastronomia. Eu não sei se ela é considerada no quesito da criatividade nas outras áreas. Mas, assim, o que acontece é que tem uma demanda por uma produção fordista aqui na cidade, né? Nas cidades periféricas, na verdade. Então, assim, eu acho que dá para a gente usar algumas formas de produção, assim, né, como estratégia, enquanto a gente ainda não tem uma seguridade social, mas é justamente para a gente garantir essa seguridade social lá no futuro. Então, a gente pode produzir muito, mas, assim, talvez não pensando tanto na demanda global. Ela pode ser usada como uma forma da gente garantir a seguridade social, entendeu? Assim como uma estratégia, porque uhum, assim esse modelo de produção ele não é sustentável e a longo prazo ele não vai dar certo, vai dar ruim. Então assim a gente tem que pensar mais como uma forma de estratégia para a gente garantir a nosso sustento e tudo mais, mas não pensando nisso a longo prazo, entendeu? Então assim, então Belém, né, é uma cidade criativa e tudo mais. E por conta disso, tem algumas coisas, algumas situações bem malucas que acontecem aqui, né? A gente vai ter alguns casos de apropriação cultural aqui na cidade. Eu não vou citar nomes, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Então, mas o que eu posso dizer é que a gente vai deixar uns links na descrição abordando essas situações de uma forma mais aprofundada para quem quiser se aprofundar. Mas, assim, resumidamente, uma empresa de cosméticos, né, se apropriou de, de valores tradicionais lá na Feira do Ver-o-Peso e os juristas têm uhum, consenso de ciência se isso foi uma apropriação de saberes ou não e tudo mais. Na minha perspectiva, eu acho que foi. E aí a gente tem uhum, uma vitória nos direitos autorais das herdeiras do Ver-o-Peso, né, sobre os seus saberes tradicionais. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra situação, e essa é bastante particular, que foi a patente de uma empresa estrangeira da palavra cupuaçu para um produto de fora. Ou seja, um alimento que a gente usa para se comunicar e tudo mais, ele virou uma patente. Então, assim, não o alimento em si, mas a palavra. Então, é muito complicado a gente começar uhum. a usar essa palavra e aí ter que ficar é, 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 presa essa questão do direito autoral, entendeu? Então, assim, a gente tem que usar os direitos autorais como uma forma da gente se proteger.
porque os direitos autorais, eles têm uma certa exclusão, assim, sabe? No sentido é o copyright, né, que chama. Ele tem uma certa exclusão no sentido de quem vai ter acesso Uhum. aos bens culturais. Então, por exemplo, eu sou um produtor cultural, eu faço um filme e tudo mais, a partir do momento que ele vai ser exibido na TV, todos os trabalhadores que participaram desse filme, eles vão ganhar com isso, porque os direitos autorais pertencem a gente. Mas, quando a gente, por exemplo, entende que nem todo mundo tem acesso aos bens culturais. Então, por exemplo, eu quero ter acesso a um filme, só que ele não está passando na TV e eu não vou conseguir ter acesso à internet e tudo mais, ou ele não vai estar Uhum. disponível para mim. Então, por conta disso, ele é um pouco excludente essa forma de direito autoral, né? Então, a gente também tem o domínio público, que é depois de uma certa quantia de tempo, as obras, os bens culturais, eles ficam disponíveis para todo mundo. E a gente também vai ter algumas Uhum. é, exceções no direito autoral, que é quando a gente vai, por exemplo, a gente está aqui falando de educação. Então, se eu quiser exibir um vídeo aqui agora, eu vou poder, porque ele está garantido pelos direitos autorais, que a gente vai poder abordar um filme para falar sobre um outro tópico educacional. Então, nesse quesito, a gente está protegido. Uhum. Mas, assim, a gente tem que pensar o direito autoral mais no sentido mesmo da gente se proteger das empresas estrangeiras com o risco da gente ter as nossas ideias patenteadas por essas empresas, entende? E aí tem gente que já vai ser mais Uhum. subversivo ainda, vai pensar, tem o copyright, tem um trocadilho chamado copyleft, né? Que é assim, eu, Danilo, sou um produtor cultural, eu faço a minha produção, a minha obra e tudo mais, e eu vou ter o direito de comercializá-la, mas ao mesmo tempo as pessoas vão ter o direito de é, como é que se diz, de utilizar esses bens culturais de forma livre, sem praticar o comércio desses bens culturais, entendeu? Sem ganhar com isso. Então, assim, eu ainda vou conseguir Uhum. garantir meus direitos de obter renda através disso, mas as pessoas elas vão ter acesso também a eles de uma forma mais inclusiva, digamos assim. Para Uhum. além disso, a gente pode usar as tecnologias da informação, né? Tipo assim, como eu te falei, dependendo da realidade de cada pessoa. Assim como a gente está fazendo aqui agora, que a gente está possibilitando um conteúdo que ele vai ficar na internet, que então assim, para quem tiver acesso, já é um avanço, sim, sabe? A gente está possibilitando a educação, a gente vai estar possibilitando a comunicação de algumas ações educativas e tal. Uhum. Tem gente que está fazendo ações sociais e culturais, criando coletivos de cinema, né? Lá, tipo, lá no Bengui, em outros lugares aqui na cidade e tal. Uhum. Então, isso são formas de comunicar o que está sendo feito e tudo mais. Isso é muito legal, isso é muito positivo, né? São formas, são estratégias de a gente conseguir driblar é, 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 esses mecanismos que são impostos pela gente, né? Que às vezes nos excluem, inclusive. Uhum. Para além disso, a gente também tem que estar muito atento às leis de incentivo cultural da cidade, do Brasil, do nosso estado, né? Aqui no Pará é a Lei CMA, a gente tem a Lei Aldir Blanc, a gente tem em Belém a Lei Valmir Bispos Santos e tal, que são formas da gente também dialogar com as instituições para a gente conseguir executar projetos. Assim, esse projeto que a gente está executando aqui agora, Uhum. ele foi criado fora das instituições, mas a gente acabou conseguindo esse patrocínio e a gente está aqui proporcionando muitas coisas legais também. Mas a gente não pode depender só deles também, né? Então, assim, as outras alternativas para a gente depender, digamos assim, dos nossos, também são as campanhas de financiamento coletivo, como, por exemplo, o Uhum. crowdfunding, né? Que ele serve para, eu quero fazer uma exposição, e aí as pessoas começam a pagar e começam a investir e tudo mais, até eu conseguir realizar essa exposição com apoio popular mesmo. A gente Uhum. vai ter também as campanhas Uhum. não é nem campanha, a gente vai ter financiamento coletivo para pesquisa, como o Apoia-se, né? A gente sabe que hoje no Brasil a gente não tem investimento é, considerável nas áreas das produções artísticas e na produção de pesquisa. Então, o Apoia-se, por exemplo, que é um site, ele pode também ser utilizado, ele se mostra uma alternativa satisfatória assim, para conseguir executar essas pesquisas e esses projetos. A gente também, aqui em Belém, pelo menos, a gente também tem alguns casos de alguns artistas que começam a fazer rifa de suas obras, né, e tal.
Ah, eu quero comprar um computador, vou fazer uma rifa e tal, tal, tal. Então, tipo, são outras estratégias que a gente vai criando para conseguir se Isso, sustentar, né? A isso que gente... você falou, né, Hum, me remeteu a uma lembrança, né? O papel também muito fundamental que a mídia social em si, por exemplo, o Instagram, né? Como ele sim. promove uma visualização, se tu é um artista, né, que consegue te organizar, ter uma produção contínua e expor isso, seguindo essa lógica da mídia social, né, que quanto mais novidade, mais seguidor, mais engajamento, eu acho que também o Instagram ele pode ser, né, uma ferramenta de visibilidade. E aí, no caso, é isso que tu falou, né? Fazer a rifa, mostrar um projeto, olha, a gente quer um projeto X, mas para isso precisa de um recurso tal. E botar a cara, né? Botar a cara, assim, para explicar para as pessoas, né? Porque Uhum, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu olho uma coisa, se eu acredito num projeto, eu ajudo financeiramente. sim. Eu acho que esse é o papel de cada cidadão que tem interesse, né, de fazer uma lógica cultural e educacional e autoral forte, né, que é uma coisa que precisa muito na nossa cidade. Sim, E aí eu fiquei pensando sobre esse papel mesmo das mídias sociais. sim. É muito importante, sim, sabe? E ainda mais, por exemplo, para a gente, eu estou querendo há muito tempo já começar a pintar algumas partes da cidade, né, e tal. E é uma forma da gente também criar uma comunicação, né? Tipo, a Carla, que é uma outra artista que está compondo a Uhum, exposição, ela vive, tipo, ela vai pro Barreiro pintar, sabe, muro e tal. Ela participou de projetos sociais como o Pimp My Carroça, que ela revitaliza as carroças dos carroceiros, né? Pinta e faz umas atividades uhum, visuais lá com isso. E é uma forma de estar, de fato, contribuindo com a construção cultural, né? Possibilitando cultura para as camadas, para as diversas camadas da sociedade. Entende? Então, assim, sim, uhum. o Instagram é uma forma da gente comunicar isso, né? Apesar de que ele tem, né, algumas limitações que eu não vou me aprofundar aqui. Não quero que o vídeo seja Sim. não tem alcance. Mas sim, com certeza, assim, sabe? E aí, só para finalizar também, a gente também tem como alternativa os bancos comunitários, que são bancos geridos pela própria sociedade civil, pelo um conselho de ética e às vezes por gestores públicos. Então, assim, esses bancos eles vão ter uma certa é, é, eles vão estimular a produção local, né, dos bairros marginalizados, periféricos e tudo mais, e também o consumo. Então, ele vai movimentar uma Uhum. economia de uma forma bem local. E são algumas estratégias que, assim, eu nunca testei, eu, Danilo, assim, é uma coisa que a gente tem que construir coletivamente mesmo, para saber se vai funcionar ou se não vai funcionar. Mas que a gente pode Uhum. tentar, e algumas estratégias a gente pode ver que são para curto prazo, outras que são a longo prazo, né? Para a gente conseguir Uhum. solucionar essas questões e a gente, de alguma forma, pensar num, num tipo de modelo de desenvolvimento, né? Nem gosto tanto dessa palavra pelo tudo que ela carrega, mas assim uma outra forma de Uhum. construir, de conseguir essa emancipação social, essa emancipação humana, sabe? Para a gente conseguir de fato obter qualidade de vida Uhum. mesmo, aumentar a Sim, expectativa de sim. vida e tudo mais, mas pensando também nas iniciativas locais, assim como uma forma de ter um avanço sustentável, assim, sabe? Então, para isso, a gente vai ter que ter, né? Eu acho que já, não sei se eu cheguei a falar isso, mas a gente também teria que ter parcerias, inclusive, com algumas, algumas áreas do conhecimento acadêmico mesmo, assim, sabe? Como, por exemplo, as áreas da Uhum. tecnologia, da comunicação, do meio ambiente, sabe? Da cultura e das Uhum. políticas públicas que são relacionadas a, a esses setores, entendeu? Para a gente entrar Uhum. em Eu entendo. consonância Eu percebo e... que, na verdade, isso. Eu percebo exatamente isso, né? Que a gente tem que cada vez mais conversar sobre essas coisas para a gente começar a ter essas ideias, esses aprofundamentos coletivos em busca de soluções, né? Porque não Exatamente. adianta a gente fazer isso de maneira individual quando a gente não tem recurso, quando a gente é pobre, né? Então a gente tem que se unir mesmo para pensar estratégias de como desenvolver isso de maneira coletiva, né? A fim
de chegar, né? De chegar em algum lugar, não só a nível de cultura, de educação, mas também a nível profissional, né? Principalmente na nossa área, porque senão a gente vai para onde, né? Principalmente no nosso contexto atual, que é tão difícil. Com certeza. Com certeza. E aí é isso, gente. A gente vai abordar outros tópicos, inclusive, assim, sabe? Categorização de pesquisa no futuro e tal. Mas, assim, antes da gente finalizar, eu só queria deixar um convite para a galera, para todo mundo começar a procurar buscar soluções junto com a gente, assim, nesse sentido, entendeu? Porque não é uma coisa que só eu e a Camila a gente vai fazer Uhum. aqui, solucionar num vídeo só. A gente vai precisar da ajuda de todo mundo se a gente quiser, de fato, construir alternativas para o que está posto aí para a gente. Porque, assim, ficar fora da economia criativa, desse modelo, que como a gente já falou aqui nessa aula, é um modelo de desenvolvimento que está sendo aplicado globalmente. Então, assim, a gente tem que procurar alternativas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a realidade do que está acontecendo, porque ficar de fora disso não pode ser vantajoso para a gente também. A gente tem que saber jogar de Uhum. acordo para procurar uma alternativa para o que está posto. Mas a gente também tem que Uhum. entender, a gente não pode negar a realidade, a gente tem que superá-la. Então a gente tem que entender o que está acontecendo para tentar mudar isso daí, entendeu? Mas a gente vai conseguir se todo mundo se organizar. E é isso. Finalizei. Certo. E aí, aproveitando essa tua última fala, gente, eu peço que vocês, caso não tenham dúvidas sobre o conteúdo que foi aqui falado, né, que como o Danilo falou, é um conteúdo muito denso, ele tem muitas nuances, então eu acho que se tiver dúvidas ou se tiver qualquer conflito mesmo de ideia, os nossos comentários estão abertos, né, para a gente discutir sobre isso. Inclusive, eu já tinha até falado com o Danilo que, se for necessário, a gente faria até um outro vídeo, né, se tivesse uma demanda de necessidade que não foi aplicada nesse vídeo. Então, se vocês estiverem à vontade, né, para fazer essas perguntas, a gente vai estar aqui totalmente à vontade também para ajudar a encontrar solução juntos, né? E eu também queria agradecer, né, Danilo, a ti, por ter, como sempre, trazido essas reflexões para a gente, me convidado para fazer essa mediação. Agradecer ao projeto, agradecer também, né, ao Hannah, que está aqui fazendo a nossa interpretação de Libras, isso também para mim é fundamental. E, num todo, muito obrigada também a quem está assistindo. Uhum. Sim, também quero agradecer, né, a ti, Camila, como mediadora, a Ohana como intérprete e tal. Vocês são essenciais, assim, para a gente também estar dando continuidade com esse projeto e estar conseguindo expandir, né, o alcance para várias pessoas, seja Uhum. com a interpretação de Libras e seja também com a didática que tu proporcionas, Camila. Então, é muito importante, sim. Eu não sou tão bem assim como Uhum. professor, assim, sabe? Então, às vezes é importante, sim, a gente ter uma mediação, a gente ter uma síntese, uma clareza maior, assim, sabe? Uma elucidação maior das nossas ideias e tudo mais. Então, indo nesse sentido, muito obrigado a vocês dois, obrigado para quem está assistindo. E é isso, gente. Até a próxima aula, que vai ser sobre patrimônio. E a nossa exposição é dia 22 Beleza. de, é, de junho agora. Ela vai ser lá no Salão da Uhum. Beira. Ela vai ser aberta ao público, mas, gente, por favor, lá é um espaço que ele possibilita distanciamento social e uso de máscaras. Ele é ventilado pra caramba, então vai dar para vocês terem acesso à cultura, vocês vão ter como olhar as nossas obras e tudo mais, interagir com elas, mas eu peço para vocês, usem máscara, continuem cumprindo o distanciamento social, não aglomerem e lavem muito as mãos, viu, gente? A gente vai conseguir passar por isso, a gente vai conseguir ter acesso à cultura, mas vamos continuar seguindo as normas. A exposição ela vai até dia 6 de julho, para quem quiser programar direitinho para ver. E é isso. Uhum. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. Tá certo. Então tá, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.